Graça e paz, irmãos. Realmente é um gozo no Senhor podemos estar juntos para esse final de semana de comunhão. Nele, uns com os outros, também na palavra. Sei que muitos irmãos de diversas localidades têm tido o encargo de estar orando por esse tempo. E cremos, temos experimentado o significado da cobertura do precioso nome do Senhor Jesus para a nossa comunhão. Então vamos uma vez mais, antes de abrirmos a palavra e iniciarmos, invocar o nosso Senhor em oração para que Ele realmente nos dê um ambiente adequado para que possamos nos reunir debaixo do Seu nome. Vamos orar uma vez mais. Obrigado, Senhor. Obrigado por te pertencermos. Senhor, nós, juntos como igreja reunida, invocamos Teu bendito nome. Suplicamos a Ti que nos venha cobrir com Teu vitorioso nome. Venha promover entre nós um ambiente verdadeiramente espiritual, para que o Senhor possa encontrar caminho em todos os nossos corações. Nos reunimos para Ti, nos reunimos por causa de Ti, nos reunimos em Ti. Ó Senhor, pela Tua bondade, abre e interpreta a Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Nós reivindicamos pela fé a unção do Espírito do Senhor preparada para nós nessa noite, tanto para o que fala quanto para os que ouvem. Dependemos de Ti. Ajuda-nos, habilita-nos, nos colocamos em Tuas mãos. Supera todas as nossas fragilidades para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, meu encargo para esses 3 dias de comunhão, ele se baseia em uma frase de um verso das Escrituras, que já vamos ler. Mas ainda antes de abordar esse verso e destacar essa frase, que será o tema dos nossos 3 dias de comunhão, gostaria de passar por algumas escrituras juntos, compartilhando alguma coisa, e então focarmos exatamente onde vamos começar a entrar no encargo que entendo ser da parte do Senhor para esses 3 dias de comunhão. Vamos abrir nossas Bíblias inicialmente em alguns textos como um preâmbulo para esse tempo. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Vamos colocar bastante atenção nesses textos que serão lidos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Provérbios capítulo 9, versículo 1. Provérbios 9, 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria edificou a sua casa. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Começando na parte B do versículo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ainda, Efésios, capítulo 2, versículos 21 e 22. Efésios 2, 21 e 22. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente
estais sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ainda no capítulo 4 dessa mesma epístola, o verso 16: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E vamos a mais dois textos. Hebreus capítulo 11, texto que nosso irmão já nos lembrou aqui na abertura, versículo 10. Hebreus 11, 10. É dito de Abraão e dos seus filhos Isaque e Jacó, os patriarcas, o seguinte no verso 10 do capítulo 11: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. E ainda um último texto, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem que essa visão de edificação, ela percorre toda a Bíblia, como uma linha de ouro, de Gênesis a Apocalipse. A primeira menção explícita desse termo edificar na Bíblia, curiosamente, aparece em Gênesis 2, antes mesmo da entrada do pecado e da queda do homem. É dito que quando o Senhor tomou algo do homem, e na versão revista atualizada de Almeida diz assim, transformou-a, essa é a palavra usada aqui nessa tradução, em uma mulher e a trouxe. A palavra hebraica original é mais significativa, é edificou-lhe. O Senhor tomou algo do lado do homem e edificou-lhe uma mulher. Que maravilhosa figura é essa? Porque nós sabemos o que esse sono de Adão tipifica. Romanos 5 é bem claro ao dizer que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Então esse sono de Adão, é claro, é uma figura da morte de Cristo. Quando o Senhor toma algo daquele sono de Adão do seu lado e edifica uma mulher, isso é tão maravilhosamente interpretado no Novo Testamento. Quando, pela primeira vez, dos lábios do próprio Senhor Jesus, sai essa frase. A primeira vez. Eu mesmo, ninguém mais, eu edificarei a minha igreja. Esse que nós vemos lá no sono de Adão, em Gênesis 2. Tipologia. E, de certa forma, profecia. Cumprida pelo nosso Senhor Jesus, através daquela obra tremenda que Ele realizou na cruz do Calvário, nos seus dois aspectos. O aspecto da morte e o aspecto da ressurreição. Então, lemos alguns versículos, e realmente foram alguns, não sei exatamente quantos lemos, talvez 6 ou 7, mas apenas pequenos exemplos de o quanto essa verdade de edificação ela percorre a Bíblia. Se Gênesis 2 é mencionado a primeira vez naquele sono de Adão, então, quando o Senhor lhe edifica uma mulher, a última vez, essa última menção é Apocalipse 21, penúltimo capítulo da Bíblia, quando João tem aquela visão do edifício de Deus. Venha mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Isso foi o que João viu. Lembra-se, a esposa. Eva, naquela tipologia de Gênesis 2. A igreja, na realidade espiritual do Novo Testamento. Então vem mostrar-te-ei uma noiva, uma pessoa, a esposa do Cordeiro. Então João é levado a um alto monte, mas o que ele vê? O que ele disse que viu? E eu vi a santa cidade. É maravilhoso isso. Edificação e casamento na Bíblia andam juntos. De Gênesis a Apocalipse. O que nós temos em Gênesis 2? Casamento. Por isso deixará um homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Por isso, por qual isso? Porque no propósito eterno de Deus,
Ele preparou uma noiva para o seu filho. Por isso o homem deixa pai e mãe. Ele não deixa pai e mãe porque ele gostou de uma mulher. Se nós cremos na Bíblia, somos do Senhor, nós deixamos pai e mãe por causa de Cristo e da igreja. Porque nosso casamento é um símbolo, é uma figura, é um tipo de uma tremenda verdade celestial. Então, esses assuntos vão pela Bíblia toda e não são exatamente o nosso foco para esse tempo de comunhão, nesses 3 dias, mas são sim o fundamento de tudo que vamos falar. Porque nós vamos tomar uma frase então do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3 e vamos buscar a ajuda do Senhor para, se possível, compartilharmos 4 palavras, 4 verdades tremendas dentro desse assunto de edificação em 2 pares. Vamos buscar iniciar isso hoje nessa primeira reunião. 1 Coríntios 3, nós temos o texto de onde vamos então extrair o que será motivo de nossos estudos nesses dias. Também o assunto é edificação. 1 Coríntios 3, Paulo diz assim, vamos ler com atenção os versículos 9 e 10. Porque de Deus somos cooperadores. Porque operador é Deus. Então dele nós só podemos ser cooperadores. Por isso nós vemos aqueles versículos no início. O primeiro que nós vemos, qual foi? Salmo 127, 1. O que disse lá? Se o Senhor não edificar, essa palavra agora, essa próxima frase, que precisa, irmãos, ser marcada com letras de fogo nos nossos corações. Em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não edificar. Por isso ele disse em Mateus 16, eu edificarei. Os textos são tão significativamente complementares, não é? Provérbios 9, que lemos também, a sabedoria edificou sua casa. Acho que você sabe que a sabedoria no livro de Provérbios é personificada, porque um atributo, se sabedoria em Provérbios fosse apenas um atributo, uma virtude de Deus, já que Deus é sábio, então quem sabe sua sabedoria seja uma das suas virtudes ou dos seus atributos. Definitivamente não, porque o livro de Provérbios, em primeiro lugar, diz no capítulo 8, verso 12, que eu, a sabedoria, habito com a prudência. E um atributo, uma virtude, não pode dizer eu, porque uma virtude não é pessoal, uma virtude é impessoal. Então, se a sabedoria está falando em Provérbios 8:12, diz eu, a sabedoria, habito com a prudência, então a sabedoria é pessoal. E a partir do verso 21, apenas umas referências para o seu exame pessoal aí no seu estudo. Provérbios 8, 21 em diante, você vai ver o quanto essa sabedoria é realmente pessoal. Ela é descrita como estando e sendo o arquiteto de Deus na sua criação. Aquela sabedoria na qual Deus, o Criador, encontrava suas delícias, e ela própria encontrava suas delícias com os filhos dos homens. Aquela sabedoria que estava com Deus antes de tudo ser criado. Uma sabedoria que foi gerada em Deus e não criada, como aquelas heresias do primeiro século diziam, que essa sabedoria de Deus, com S maiúsculo, ou esse verbo de Deus, porque a sabedoria é o verbo, é o filho, é o logos. Uma das heresias dos primórdios da igreja dizia que esse verbo, essa sabedoria, foi o primeiro ser que Deus criou, o mais elevado, o mais cheio de glória que Deus criou, e criando a ele, criou tudo mais nele. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a sabedoria de Deus, ela é gerada em Deus, e já que Deus não tem princípio, então sua sabedoria também não tem princípio. A sabedoria dele é como ele, não gerada, ela é ingênita. A sabedoria é o Filho de Deus, o Logos de Deus, o Verbo de Deus. Então, a partir do versículo 21 de Provérbios 8, essa sabedoria é personificada de uma maneira tão linda. Você vai ver ali ela dizendo assim, eu, porque a sabedoria que está falando, estava com ele. Quem é eu? A sabedoria. Quem é ele? Deus, o Criador. Eu e ele. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. É um dos textos de tantos outros do Velho Testamento que mostram, que nos ajudam a ver a beleza do mistério da Trindade
incrustado ali nas letras do Velho Testamento, quando tudo ainda era tão sombrio. A verdade da Trindade já estava ali incrustada em tantos textos, em tantos lugares, nos profetas, em Moisés. Em Deuteronômio capítulo 6, um texto impressionante, Deuteronômio 6,4, é conhecido como a grande confissão monoteísta do povo de Israel, o Shema, como é chamado pelos israelitas. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, o único Senhor. Muito interessante. Essa é a confissão mais importante desse monoteísmo judaico, quando então na revelação de Deus no meio daquelas nações pagãs e politeístas, Ele revelou ao seu povo Israel, então, com tanta clareza, que Ele era o único Deus e o único Senhor. Mas, irmão, que interessante. Em Deuteronômio 6,4, a palavra que é usada para único é uma palavra que implica em pluralidade. A mesma que é usada em Gênesis, quando diz assim: serão os dois uma só carne. São um sim, mas são dois. Só que dois e uma só carne. Imagine que essa palavra foi usada lá dentro da chamada confissão monoteísta, na revelação de Deus ao povo, na dispensação do Velho Testamento. Mesmo ali, o Espírito Santo seleciona essa palavra, porque há uma outra palavra hebraica, que também significa um e um só, um e único, um e apenas um. Mas não foi essa a palavra usada ali, em Deuteronômio 6,4, mas sim a palavra um, que designa pluralidade. Muito interessante. A Trindade escondida de tantas maneiras no Velho Testamento e claramente revelada no Novo Testamento. Então, quando esse assunto de edificação percorre a Bíblia, o que nós vemos? Nós vemos que a Trindade está envolvida no processo de edificação. Não apenas o Pai, não apenas o Filho, não apenas o Espírito Santo. Mas edificação é um assunto da Trindade, porque é um assunto que toca o coração de Deus antes de todas as eras. O que Deus tinha no seu coração quando não havia nada era edificar algo para o seu Filho. Então toda a Trindade foi envolvida na edificação: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, desde Gênesis 1 nós vemos a palavra no plural: façamos. Não no singular, mas no plural. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, irmãos, para entrarmos aqui no texto de 1 Coríntios 3 e daí avançarmos, que coisa impressionante essa. Gostaria de colocar essas verdades iniciais para que, com a ajuda do Senhor, isso chame a sua atenção e você possa fazer o seu estudo das Escrituras nessa linha, na linha da edificação, na linha do envolvimento da Trindade na edificação e no que então isso significa. Quando o capítulo 3 de Coríntios, que nós acabamos de ler, versículo 9, usa essa palavra de Deus, nós somos cooperadores, então nós precisamos parar aqui um pouquinho, porque esse é o primeiro magnífico privilégio e encargo, as duas coisas, que nós temos diante do Senhor. Irmãos, esse texto de muitas maneiras me assombra, porque nós sabemos que se de algum modo nos planos eternos de Deus Ele tivesse planejado fazer o que Ele queria fazer sozinho, então seria realmente muito mais bem feito do que Ele tendo que contar conosco. Mas no seu projeto eterno, no seu plano eterno, Ele designou contar conosco. Irmãos, isso é assombroso. Ele tem todo o poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Lembra quando Abraão tentou de alguma maneira ajudá-lo, ouvindo a voz da sua esposa? Ah, filho, como filho? Você é um velho, eu sou uma velha, eu sou estéril. Que filho é esse? Toma essa nossa serva Agar, não é? Então, se tem que ter filho, acho que o único caminho é Agar, não é? Esse foi o pensamento deles. Então, o Agar foi gerado, a carne entrou em ação, a boa carne, a carne esperta, né? A carne estratégica, a carne que quer fazer para Deus. Então ela entrou em ação e Ismael foi gerado. E são 13 anos de silêncio de Deus depois que Ismael foi gerado. Depois que Abraão gerou Ismael, Deus fica quieto 13 anos. Muitas vezes é isso que acontece conosco quando nós tentamos ajudar Deus na carne. Depois de 13 anos de silêncio, já que Abraão gerou Ismael com 86 anos, e o Senhor falou com ele a próxima vez quando ele tinha 99 anos. Então é registrado no capítulo 17 de Gênesis
que quando Abraão tinha 99 anos, o Deus Todo-Poderoso, uma palavra especial ali, agora, naquele momento, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo o que ele quer dizer para Abraão? Dizendo, Abraão, não preciso da sua ajuda. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aconselhou ele assim: anda na minha presença, o resto você deixa comigo. Anda na minha presença e ser perfeito, ou completo, adequado, não é? Então, que coisa, que lição Abraão teve que aprender com 13 anos de silêncio de Deus. Tomara que nós não tenhamos que aprender assim, não é? Então, irmãos, esse edifício de Deus só ele edifica. Hebreus 11:10 nós vemos Abraão, veja a lição que ele aprendeu, mesmo Abraão, não é? Que nós estamos falando. Ele aprendeu que há um edifício preparado por Deus, do qual ele é o arquiteto e o edificador. Ele não é só o planejador, arquiteto, mas ele é também o construtor. Ele é as duas coisas. Ele é o arquiteto e ele é o mestre de obras ao mesmo tempo. Arquiteto e edificador. Por isso nosso Senhor Jesus disse: eu edificarei minha igreja. Irmãos, mas se tudo isso então é tão claro para nós, esse é o motivo do assombro no versículo 9, primeira frase, de dizer assim que de Deus, lembre-se quem é esse Deus: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Mas aqui está escrito assim: de Deus nós somos o quê? Que maravilhoso, irmãos. Cooperador, imagine isso, nós, cooperadores. Por quê? Porque ele ia tomar aquele objeto estragado de Efésios capítulo 2, mortos em delitos e pecados, andando no curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, seguindo as paixões da carne. Esse éramos nós. Se é que podemos dizer assim, o melhor de nós era isso. Efésios 2. Mas então o texto continua: mas Deus, esse Todo-Poderoso, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, então ele toma esse material e o que ele faz? Nós vamos estudar um pouco da epístola de 1 Coríntios esses dias, além de outros textos. Nós vamos focar um bom tempo aqui nessa epístola onde estamos. Nós vamos ver que Paulo começa essa epístola dizendo assim: chamados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Que coisa maravilhosa! Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, não é desmaiados, desacordados, é mortos nos vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. Então aqui a edificação de Deus está começando. Tomou os mortos e deu vida, não é? Ele vos deu vida. Vida como? Juntamente. Se você conhece um pouco dessa epístola aos Efésios, essa é uma das palavras importantes para o seu estudo microscópico desse livro. Juntamente. Aparece 4 vezes nessa epístola. Que tremenda palavra. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Porque não há vida à parte de Cristo. Ele é a vida estava nele, a vida é a luz dos homens. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente, de novo, com Ele, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Você vê que isso fala de uma posição em Cristo. Mas aí há um terceiro juntamente nessa epístola. E nós lemos no início, Efésios 2, 21 e 22. Nele, juntamente, estáis sendo edificados. Vida juntamente com Cristo, ressuscitados juntamente com Cristo, e nele juntamente estáis sendo edificados. Para completar isso, Efésios capítulo 3, aquela segunda oração de Paulo nessa epístola: juntamente com todos os santos, nós possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Por isso que nós precisamos desesperadamente uns dos outros no corpo de Cristo. Irmãos, que o Senhor nos ajude nesse final de semana de comunhão a vermos isso. Que Ele nos ajude. A unidade do corpo de Cristo, a comunhão do corpo de Cristo. Esse é o primeiro par de palavras que nós vamos estudar, gastar tempo com eles. Unidade, comunhão. Unidade, comunhão. A comunhão é vivida na base da unidade do Espírito. Por que nós temos comunhão? Porque o Espírito Santo nos fez um. Há um Espírito e há um corpo. E nós somos membros de Cristo. Mas o apóstolo Paulo, o mesmo que escreve isso, não para aí. Ele diz que nós somos membros
uns dos outros. Não é tremendo, irmão? Nós não somos descartáveis uns para os outros. Nós somos membros uns dos outros. Irmão, talvez não haja uma carta na qual esse assunto do corpo, unidade e comunhão seja mais profundamente tratado, por incrível que isso possa parecer, do que a Epístola aos Coríntios. Mas na verdade não é tão incrível assim, porque o maior, o central, o problema-chave dos Coríntios era exatamente relacionado a este assunto: o assunto da unidade e o assunto da comunhão. A carta começa com 4 capítulos. O 1, o 2, o 3 e o 4 tratam de unidade e comunhão. Mas não para aí. Depois você sabe, no capítulo 5, ele entra naquela questão, naquele fermento que estava levedando toda a massa, né? Se você conhece esse epístola. No capítulo 6 ele fala de um irmão levando outro irmão diante de tribunal, dizendo que isso não era adequado, etc. Ele trata alguns assuntos, mas veja que ele não perde esse foco dos 4 primeiros capítulos de vista: unidade e comunhão. Quando ele chega lá no capítulo 10, ele volta e diz assim: embora muitos, nós somos um só pão, um só corpo em Cristo. O cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue. O pão que partimos é a comunhão do corpo. Escute: comunhão, comunhão. Embora muitos, nós somos um só pão, comunhão, comunhão, unidade, comunhão. Esse assunto permeia toda essa epístola, porque os coríntios não estavam vendo isso com clareza. Sabe por quê? Irmãos, havia muito neles, da carne. Quando Paulo introduz essa epístola, nós vamos ver já, ele fala de uma maneira muito interessante a forma como essa igreja dos coríntios tinha sido enriquecida no Senhor, e por outro lado, a forma terrível em que eles estavam vivendo com toda a riqueza que eles tinham, espiritualmente falando. Isso tudo está no capítulo 1. A riqueza e a tristeza no mesmo capítulo. Mas antes de irmos para lá um pouco, vamos continuar aqui onde estamos lendo, para buscarmos a frase-chave que eu gostaria muito de destacar com os irmãos para esse final de semana. Então, de Deus nós somos cooperadores. Palavra maravilhosa essa, como já falamos. Ele quis contar conosco. Ele tomou aquele material, como estávamos falando, e santificou e purificou. Está trabalhando no interior de cada um de nós. Ele está nos edificando em Cristo, porque ele disse: eu edificarei minha igreja. Então ele está nos edificando em Cristo pelo Espírito, na mesma medida e na exata proporção em que ele está trabalhando em nós, porque a obra de Deus somos nós, não é algo que nós fazemos para ele, mas somos nós mesmos. Então, na medida que ele está trabalhando em nós, então ele está preparando, edificando, conquistando cooperadores. Porque não há nenhuma obra que nós possamos fazer para Deus. Quando em João capítulo 5, pessoas muito interessadas na obra, você sabe que o nosso ser natural é muito interessado na obra, né? Nós queremos sempre fazer alguma coisa e nos movimentar, né? Então alguns discípulos e fariseus perguntaram assim para o Senhor Jesus: que faremos? Pergunta da atividade, né? Que faremos para realizar as obras de Deus? Uma pergunta feita no plural. O Senhor Jesus responde com singular e diz assim: a obra de Deus. É como se ele dissesse: Deus não tem obras, Deus só tem uma obra. Amém. A obra de Deus é esta. Lembre-se do versículo: que creiais naquele que por ele foi enviado. Aí você diz: mas isso é muito simples, não é? Fé é o dom de Deus, fé é o Espírito Santo que gera em nós. Eu já criei, então a obra de Deus em mim já foi feita. Então você vai precisar examinar muito bem essa palavra: que creiais, crer, para você saber o que o Senhor Jesus quis dizer, porque ele resumiu em uma palavra a obra de Deus. Isso é muito interessante. A obra de Deus é essa: que creiais. E o crer resumiu tudo, porque crer é uma grande palavra nas Escrituras. Crer significa tanta coisa, irmão. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha vida eterna. Você sabe que Moisés levantou aquela serpente, todo aquele picado de serpente que olhava para a serpente, ele não morria em função do veneno da serpente. Se você juntar esses dois textos, você já viu uma primeira coisa: crer significa contemplar.
Quando eles contemplavam aquela serpente, eles não morriam como resultado do seu veneno, não é? Eles teriam que fazer essa contemplação pela fé. Se algum picado de serpente, lá de Números 24, onde está esse texto, se ele dissesse assim, mas que história é essa? Aquela serpente está lá naquela haste, serpente de bronze, eu estou aqui picado, o veneno está em mim, né? Isso aí não vai dar certo, não é? E ele não olhasse para a serpente, ele ia morrer com o veneno da serpente. Mas se ele contemplasse aquela serpente na haste de bronze, figura do nosso Senhor Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Palavra forte. É isso que a serpente de bronze tipificava. Então aquele que olhava para ela não sofria os resultados, efeitos do veneno em si, porque esse olhar era resultado de uma atitude de fé. Se ele não tivesse fé, ele não ia olhar, ele ia duvidar. Deixa a serpente para lá, isso não vai funcionar. Mas se ele olhasse, então ele não sofria os resultados, porque crer é ver, crer é contemplar. Mas crer significa mais do que isso. Crer significa união. O verbo no original grego fala de aderir, de colar, de colocar duas coisas juntas de maneira inseparável. João explora muito essa palavra nos seus escritos, nos 5, no Evangelho, nas 3 epístolas e no Apocalipse. Quando João fala sobre crer, o que ele quer dizer é viver uma vida de união com Cristo. Isso é crer nas palavras de João. Por isso ele usa tanto crer nos seus livros. Crer é aderir-se a, é estar em união. Então por isso o Senhor Jesus usou essa palavra para resumir. A obra de Deus é que creiais. A obra de Deus é que contempleis o Filho. A obra de Deus é que vivais uma vida de união com o Filho. Porque é baseado nessa vida de união que Deus vai realizar a sua obra. Qual obra? Meus filhos, por quem sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como que Cristo pode ser formado em nós? Se nós vivermos uma vida de união com Ele. Então você vai ver João usar muitas vezes: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Permanecer na Epístola de João, um livrozinho de 5 capítulos. Permanecer aparece mais de 20 vezes. Permanecer, um foco de João, porque João viu que a vida de união era uma questão de habitar em mim, eu habitarei em vós. Vida de união, isso é crer. Crer não é um fato passado, crer não é estático, crer é dinâmico. Nós cremos e cremos e cremos e vamos avançando na vida de união com Cristo, e Cristo vai sendo formado em nós. É assim que Deus levanta cooperadores. Porque como nós vimos, como poderia ser de outra maneira, irmãos, nós vamos cooperar com o que para a obra do Senhor? O que nós temos para dar? Inteligência? Ajuda? Boas intenções? Educação? Cultura? O que ajuda? Nada. Não é? No edifício de Deus não entra nada dessas coisas. Tudo tem que passar pela morte para ser levantado do lado de lá, para que então o Senhor possa usar até mesmo algo natural que Ele colocou em nós. Sim, o Senhor nos dota de talentos naturais. Não penso que esses talentos naturais são inúteis na edificação do corpo de Cristo. Realmente não. Mas tem um detalhe: eles têm que passar todos pela morte para serem recuperados em ressurreição. Do contrário, eles não servem para nada, né? Aliás, essa palavra talento é tão interessante, né? Você pode lê-la junto ou você pode lê-la separado, né? Talento é uma coisa muito maravilhosa, mas se você separar, você vê bem o que nós somos. É talento, né? Esses somos nós. Então, nosso Senhor nos levantar como cooperadores é uma coisa maravilhosa, assombrosa. E Ele faz isso por quê? Já vimos, por causa da vida de união com Cristo. O obreiro de Deus tem um nome. Deus só tem um obreiro: Cristo. Na medida que Cristo vai sendo formado em nós, então de Deus somos cooperadores. Então que o Senhor realmente traga luz para nós, né? Nesse versículo tão maravilhoso. Vamos seguir. Lavoura de Deus. Deus tem uma lavoura. Deus está fazendo uma plantação. Está chegando a hora dela ser colhida por inteiro. Estamos próximos, tão próximos dessa colheita final. Graças ao Senhor. Irmãos, é por isso que o Senhor tem feito tanta coisa que nós não sabemos nem aquilatar. Você não tem pensado nisso? Eu acho que esse encontro aqui é um desses milagres, né?
Porque Deus tem uma lavoura e Ele quer recolher essa lavoura no seu celeiro para o seu desfrute. Esse tempo está chegando com tanta rapidez. Então que o Senhor desperte a nós, seus santos, para que Ele possa encontrar em nós seus frutos, seu deleite, lavoura de Deus. Próxima palavra que Ele usa, onde está então o nosso foco: edifício de Deus. Sois vós. Agora olha o verso 10 com cuidado. Segundo a graça. Isso explica muito. Porque se no verso 9 diz que nós somos cooperadores, está aqui a única maneira de sermos cooperadores. É segundo a graça. Não há nada em nós. Você sabe que graça significa provisão, né? Graça significa Deus conceder algo àquele que não possui. Graça é uma dádiva, graça é um prover. Misericórdia é o contrário. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecíamos. O juízo, a condenação, a punição, Ele não nos deu por causa da sua misericórdia, mas Ele não passou por alto isso. Alguém teve que pagar por nós, um substituto, Ele mesmo, na pessoa do seu Filho, não é? Então Ele pôde nos liberar graça, provisão, porque Ele foi misericordioso. A misericórdia vem antes da graça. Então, segundo a graça, você vê que Paulo não pode deixar isso de lado. É pela graça de Deus que nos foi dada. Então ele diz que me foi dada, citando o seu exemplo pessoal, né? Lancei o fundamento como prudente construtor. Outra frase interessante nesse verso é esse prudente construtor. Lembra que nós vemos em Hebreus que nesse edifício de Deus Ele é o planejador, Ele é o arquiteto, mas Ele também é o mestre de obras. Ele é o edificador. Então como Paulo pode dizer que ele era um prudente construtor? Ele só pode usar essa frase aqui se realmente ele tivesse falado o que ele já falou no começo do versículo 10. Ele é um prudente construtor por causa do quê? Por causa da graça. Por causa da graça. As riquezas insondáveis de Cristo, a revelação de Cristo. Antes ele não era um prudente construtor, sabe o que ele era? Um feroz destruidor. Ele perseguia os santos. Ele tinha cartas na mão dele para ir em Damasco e arrebentar com os irmãos lá, não é? Até que o Senhor passou uma rasteira nele no caminho de Damasco. E aquele que achava que via tudo, Saulo não achava que via tudo? Achava. Destruído aos pés de Gamaliel, circuncidado ao 8º dia, Hebreus de Hebreus. Quanto à lei, a justiça que há na lei, irrepreensível. Não é assim que ele escreve em Filipenses? Era assim que ele se via. Então aquele que achava que era o mestre, o sábio, o iluminado, ele foi com aquela carta para Damasco, levou uma rasteira, e aquele que achava que tudo via ficou cego 3 dias. 3 dias cego. Você imagina isso? O Senhor colocou aquele homem na cegueira para dizer: Saulo, você é um cego, você não vê nada. Depois de 3 dias aparece um irmão que ele não sabe nem de onde veio, nem para onde foi, não é? Atos só cita ele uma vez, um simples irmão chamado Ananias. E ele batizou Saulo e deu uma profecia para Saulo da parte do Senhor, dizendo que ele seria um vaso, ele era um vaso escolhido para levar o seu nome para as nações e experimentar o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor. E então aquelas escamas caem dos seus olhos e ele vê o Ananias, um membro do corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa, irmão. Essa foi a visão de Saulo. Ele viu Cristo, ele viu a igreja. Ele viu cabeça, ele viu o corpo, né? Por isso os escritos todos de Paulo são regidos por essa dupla visão, digamos assim, que na verdade é uma única visão, né? O mistério de Deus, Cristo. O mistério de Cristo, a igreja. Então, esse é o prudente construtor pela graça, verso 10. E outro edifica sobre ele, sobre o fundamento que Paulo lançou. Agora aqui está, irmãos, a frase que nós vamos usar como um tema, um título para esses 3 dias. Porém, cada um veja como edifica. Isso é uma responsabilidade tremenda. Porque se Deus é o arquiteto e o edificador, se esse Deus no plano eterno que Ele concebeu, Ele quis cooperadores, porque Ele poderia não querer e fazer sozinho, se Ele quis cooperadores e fez tudo o que era necessário para ter esses cooperadores, a primeira coisa necessária era purificar esses cooperadores, né? Porque quando Deus, no seu plano eterno, na sua escolha eterna, Ele os separou,
Lá na visão eterna de Deus, nós sabemos muito bem que a queda já estava vista nesses conselhos eternos de Deus. Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Ele saberia que o homem criado cairia, não é? E nem por isso ele tirou uma carta B da manga. Deus nunca tem plano B. Nós é que precisamos de plano B. Deus só tem plano A. Porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, conhece o fim antes do começo, não é? Então, quando Ele planejou tudo isso, Ele designou que teria cooperadores. Agora, esses cooperadores estavam todos estragados, todos perdidos, todos alienados, todos sem condição de fazer nada, nem por si mesmo e nem pelos outros. O quadro que nós já citamos de Efésios 2: mortos, escravos, andando no curso do mundo, debaixo da autoridade do príncipe da potestade do ar, com espírito de desobediência. Que cooperadores são esses? Que material é esse? Né? Mas Deus, como citamos, então Ele separou. Paulo vai falar isso aqui para os Coríntios. Ele santificou. Ele está trabalhando o caráter de Cristo nessas pessoas que Ele chamou, está tornando, na medida do trabalho de Cristo em nós, nos tornando cooperadores. Nunca esqueçamos isso. Nunca há como cooperarmos além da medida de Cristo em nós. Por isso, em Romanos 12, Paulo fala assim: pense cada um de si mesmo com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, né? Então nós precisamos muito desse critério do Senhor, porque é na medida da graça que temos tido, da fé no sentido de união com Cristo, da vida de união com Cristo, é que nós podemos de Deus ser cooperadores, ou prudentes construtores, na palavra que Paulo usa aqui. Ele conclui então o verso 10 dizendo: porém, e aqui então nós vamos chamar a atenção, não vamos perder esse porém. Ele falou coisas preciosas aqui no verso 9 e no verso 10. Falou que nós somos cooperadores, falou que Deus tem uma lavoura, falou que Deus tem um edifício, falou que Deus deu graça, não é? E nos tornou, essa graça é capaz de nos fazer prudentes construtores desse Senhor que edifica a casa. Ele chamou cooperadores para edificar junto com Ele, trabalha neles para que eles sejam equipados para isso. Mas não nos esqueçamos, esse processo é um processo delicado. A carne está sempre aí, o ego está sempre aí. Então esse porém é uma nota tão especial nesse versículo. Depois ele fala tanta coisa, digamos, positiva nos versos 9 e no verso 10. Ele termina com uma advertência: porém, observe com cuidado, veja cada um como edifica. Que importante isso, irmãos. Nós vamos entrar um pouco mais para frente. Acho que agora seria importante irmos ao início de 1 Coríntios, examinar alguma coisa aqui dentro desse assunto unidade e comunhão. Mas se o Senhor permitir, talvez não hoje, amanhã, nós vamos falar um pouco sobre esse como da comunhão do Espírito. Como entramos nessa comunhão. E você vai ver que um dos destaques nesses 4 primeiros capítulos de Coríntios é que nós entramos pela comunhão, nós entramos na comunhão do Espírito e na comunhão de Cristo e na comunhão dos assuntos desse que edifica, na medida em que nós somos trabalhados por Ele mesmo, tornados seus cooperadores, na medida em que a revelação de Cristo é dada a nós e na medida em que edificamos de maneira adequada e com os materiais corretos. Então Paulo cita aqui o exemplo de quais seriam esses materiais. Nós vamos então depois examinar isso com mais cuidado e ver o que isso significa. Mas vamos, por favor, voltar aí uma página das nossas Bíblias e vamos examinar um pouco então dessa epístola de 1 Coríntios, até onde pudermos ir hoje. Nesse primeiro par de palavras então, unidade e comunhão. Vamos guardar isso, unidade e comunhão. Irmãos, eu sei que aqui há irmãos de histórias e contextos muito diferentes. Então eu gostaria de sugerir que em primeiro lugar nós examinemos algo aqui. Eu sei que muitos de nós temos ouvido muito a respeito dessas questões relacionadas, digamos, à base da igreja. O que é a base da igreja? Irmãos, eu acho que só há uma maneira de sermos exatos com as Escrituras para tentarmos entender esse assunto da base da igreja. Não creio que a base da igreja seja algo geográfico. Não acho que podemos dizer que a base da igreja é um assunto geográfico. É uma limitação administrativa, ou mesmo uma administração
política. Porque se você procurar esse tema aqui, esse assunto da base, essa palavra base, o que é essa base e quais as implicações disso relacionadas a limites, você vai ficar em dificuldade. Porque você não vai encontrar as escrituras explícitas sobre isso. Mas você vai encontrar uma coisa. Você vai descobrir que a base sobre a qual a igreja vive, relaciona e se reúne é a base da unidade do Espírito. Não é uma base geográfica ou administrativa ou política. É uma base espiritual. Se isso tem conotações geográficas, amém. Porque nós podemos ter comunhão com os santos da China, não é? Nós temos comunhão no Espírito. Somos um só corpo. Mas não temos relacionamento prático. Não podemos viver a vida normal da igreja com eles. Eles não estão aqui, nós não os conhecemos. Nós não estamos vivendo nossas vidas juntos, compartilhando Cristo, compartilhando nossas necessidades, tudo que a vida cristã significa, é a vida normal da igreja, não é? Então nós não podemos dizer que essa é a vida normal da igreja. A vida normal da igreja é nós compartilharmos uns com os outros Cristo e tudo que somos, temos, inclusive nossas necessidades, não é? Então a base da vida da igreja, a base do congregar da igreja, que é um item da vida da igreja não é reunião, igreja tem reunião, não é? Igreja é igreja 24 horas por dia. Então a base do viver normal da igreja qual é? Como que nós nos relacionamos e por quê? É a base da unidade do Espírito. Há um Espírito e um corpo. Então é por causa da unidade do Espírito que nós nos relacionamos com a igreja. Então veja como Paulo começa essa epístola. Vamos dar uma olhada em alguns versículos aqui, nesse foco, unidade e comunhão. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Esse termo, santificados em Cristo Jesus, toca, acima de tudo, vamos usar essa palavra, embora pessoalmente não gosto tanto dela, uma posição ou algo objetivo, não é? Mas não há uma maneira melhor de explicarmos isso, não é? Para sermos didáticos. Santificados em Cristo significa que Cristo colocou alguns à parte. Ele tirou do monte de ruínas, ele tirou da multidão, ele separou, santificados veja-se em Cristo Jesus, porque fala de algo que ele fez, de uma posição, de algo objetivo. Santificados em Cristo. Quem fez? Cristo. Ele santificou. Mas olha a próxima frase desse versículo. Digamos, ela mostra o complemento subjetivo. Ela mostra o que significa esse fato de Cristo ter nos separado nele. O que isso significa na nossa experiência? Qual é a implicação disso aqui em nós? Aqueles que são santificados em Cristo Jesus, eles são chamados para quê? Para ser santos. Então você vê que interessante? Santificados em Cristo, porque Ele nos chamou nele, Ele nos pôs à parte. Mas digamos então que isso é algo objetivo, mas há uma contraparte aqui em nós, subjetivo. Esse mesmo que nos separou, nos santificou nele, Ele nos deu um chamado. Qual chamado? Chamados para ser santos. Eu acho que nós não temos, nenhum de nós, dúvida do que significa santidade na Bíblia, né? Santidade na Bíblia significa ser semelhante a Cristo. Semelhantes a Cristo. Isso é ser santo. Isso é crescer em santidade, crescer em semelhança com Cristo, ter o caráter de Cristo formado em nós. Então, dois aspectos, um objetivo e um subjetivo. Santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, semelhantes a Cristo. Veja, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito interessante essa introdução de Paulo a essa igreja. Ele não faz assim a nenhuma outra. E nós já explicamos por quê. Porque o problema mais fundamental desses irmãos era não ver esse assunto da unidade do Espírito e esse assunto da comunhão baseada na unidade do Espírito. Unidade do Espírito é a base, comunhão do Espírito é o fruto. Unidade do Espírito é a base. O Senhor o fez preservando, não criando, não estabelecendo, porque já está estabelecido. Efésios 4, preservando ou cuidando de manter o que Deus já fez, preservando a unidade do Espírito. Efésios 4, no vínculo da paz. Então qual a base da nossa comunhão? A unidade do Espírito.
que nós somos um só corpo. E como nós falamos, não apenas membros de Cristo, irmão. Deixe também que o Senhor traga isso com mais profundidade e clareza para você nessa noite. Nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos desesperadamente uns dos outros. Nós não temos outra opção. Nós temos que viver juntos. Nós temos que levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6. Porque é assim que cumprireis a lei de Cristo. Tudo que impedir que nós façamos isto uns com os outros, a Bíblia tem um nome para isso: facção. E Gálatas 5 chama isso de pecado da carne, obra da carne, facção, partidarismo, porque isso nos impede de levarmos as cargas uns dos outros. Você lembra que ele cita as obras da carne em Efésios 5, ali no versículo 20, lembra-se? E é logo na sequência do texto, Gálatas 6, ali alguns versículos depois, que ele diz isso: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Como vamos fazer isso se nós estamos divididos em facções? Ah não, eu sou dessa corrente, eu sou dessa linha, eu sou desse ismo, eu sou ista, como nós gostamos dessa palavra, não é? Dos istas e dos ismos. E como isso tem nos apartado como corpo de Cristo, ofendido o Espírito Santo. Porque a base da nossa comunhão é que nós somos do mesmo Cristo, habitados pelo mesmo Espírito, chamados para um só propósito. Efésios 4 menciona 7 uns. É um texto lindo sobre unidade. Ele diz assim: um Senhor, uma fé, um batismo, uma esperança da nossa, ou da vossa, como ele diz, a vocação. Nossa vocação é única. Qual é? Santos irmãos, que participais da vocação celestial. Uma só vocação. Um só Deus e Pai de todos. Ele menciona 7 vezes esse um em Efésios 4. São 7 fatores da nossa unidade espiritual, na qual não há nenhuma controvérsia, não é? Ninguém de nós debate sobre isso. Nós debatemos que nós temos um só Senhor, nós debatemos que nós temos um só batismo, um batismo em nome do Senhor, um batismo na Trindade, um batismo para dentro de Deus. Não importa se a forma do batismo é assim, se a forma do batismo é com a Trindade, se a forma do batismo é com o nome do Filho. Oh, irmãos, nós temos sido tão tolos com esses assuntos. Cristo não é Deus? Então quando batizamos em nome de Cristo, batizamos em nome de Deus, Ele é o Redentor. E quando batizamos em nome da Trindade, Deus é triuno, não é? Por que nos dividimos por causa de o nome que nós batizamos? Que coisa terrível, não é? E se nós batizamos com muita água, com pouca água, será que isso faz tanta diferença assim? E nos dividimos por causa da quantidade de água que nós batizamos. Sabe o que aconteceu alguns anos atrás nos Estados Unidos? Irmãos começaram a ver algo comum no Senhor e procuraram estar juntos em comunhão. E um dos grupos tinha o hábito de lavar os pés. Isso para eles era muito precioso. Reuniam para lavar os pés, como o Senhor fez com seus discípulos. E eles consideravam isso de valor, de importância, não como um sacramento, mas algo de valor para eles. Então, quando esses grupos se reuniram, eles manifestaram esse desejo para os outros irmãos: olha, aqui nós temos essa prática. E começaram a conversar sobre então como seria feito. E sabe o que aconteceu? Tiveram uma nova divisão. Porque eles não chegaram a um acordo se eles deveriam lavar os 2 pés ou um pé só. Então nós temos o grupo do lava-pés, 2 pés, e o grupo do lava-pés, 1 pé. E quem sabe se o assunto fosse examinado assim mais a fundo, poderia haver uma outra divisão. Os que lavam o pé com água fria, os que lavam o pé com água quente. Não é? Esses somos nós, irmãos. Então que realmente o Senhor nos ajude a ver essas coisas, não é? E esse era o problema dos coríntios. Isso tem um nome: carne. Então a base da nossa comunhão é a unidade do Espírito. Que nós saibamos então falar Cristo uns para os outros, nos reunir para Cristo, buscando Cristo, para a glória de Cristo, interessados em Cristo. E quando isso acontecer, então nós estamos dando lugar para o mover do Espírito. É outra palavra que nós escutamos muito nos nossos dias, não é? Mover para lá e mover para cá, no meio de diversos contextos. Mover do Espírito agora é esse, o mover do Espírito é aquele, não é? Isso é mover, isso não é mover. O mover do Espírito, irmãos, real, genuíno, realmente é quando a igreja estiver sendo levada na prática a um profundo arrependimento. Arrependimento de como nós temos vivido, arrependimento das nossas práticas, arrependimento de nossa mesquinharia, nossa mediocridade, como temos ofendido o Senhor, como temos nos dividido uns dos outros, não é? Esse é mover do Espírito. Nós precisamos clamar por um mover do Espírito nesses dias, que seja marcado por esse tema:
arrependimento, uma mudança de mente, para que o Senhor nos reúna para Ele, só para Ele, para que Ele obtenha em nós o seu lucro, Ele obtenha a sua glória. Nós não sejamos escravos de homens, dominados por doutrinas, conceitos, interpretações bíblicas, ramos teológicos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Realmente Ele nos ajude. Nós cremos que o Senhor levantará, antes que Ele venha, um testemunho vigoroso. Não sei como você crê. Creio que sim. Creio que o Senhor não vai simplesmente retirar a sua igreja dessa terra como que um ato desesperado, mas que Ele gerará na vida, sim, de um remanescente, um povo dentro do povo, um povo dentro do povo. Mas Ele gerará nesse povo uma angústia pela sua glória, uma angústia pelo seu testemunho, uma angústia pelo seu nome. Nós carecemos dessa angústia nos nossos dias. Nós temos vivido festa demais e angústia de menos. Por isso o Espírito Santo não tem alcançado lugar nos nossos corações. Então ajude-nos o Senhor. 1 Coríntios, então, capítulo 1, segue assim: graça a vós outros, sem graça, nada. A graça que me foi dada, como já vimos, graça a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou sempre graças de novo a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, mais uma vez. Quanta graça, né? Pois que vos foi dada em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele. Versículo 5. Em tudo. Corinto era uma assembleia rica. Amém. Quando nós pensamos em Corinto, não é? Nós pensamos em carnalidade, não é assim? Mas veja como essa epístola começa: uma assembleia rica em tudo, em toda palavra, uma assembleia rica de palavra. Poucas assembleias hoje em dia são ricas de palavra. Corinto era rica de palavra. Em todo conhecimento, assim como, mais um item, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. E um último item no versículo 7: de maneira que não vos falte nenhum dom. Irmão, que assembleia rica é essa, não é? Palavra, conhecimento, dons e o testemunho de Cristo confirmado entre eles. Mas então, estudando essa carta, a notícia terrível para nós e tremendamente de advertência é que, junto com palavra, dom, conhecimento e até mesmo algo do testemunho de Cristo já confirmado entre nós, tem aqui uma coisa serpenteante que anda aqui do lado: carne, sempre procurando tomar lugar no meio disso tudo, tentando permear dons. Você viu nessa epístola, se conhece essa epístola, que os coríntios estavam até mesmo se utilizando dos dons espirituais que eles tinham de uma maneira carnal, achando, por exemplo, que o dom sobrenatural de falar em línguas era algo majestoso, até mesmo sublime, além do profetizar. E Paulo diz: de modo nenhum, porque o que profetiza edifica a igreja. O que fala em línguas, fala a Deus, fala consigo mesmo, edifica a si mesmo. Então, nem mesmo numa reunião pública da Assembleia, isto deve ser praticado. É o que Paulo ensina aqui na Bíblia, não é? A não ser que haja alguém que interprete. Porque então aquilo pode ser uma mensagem de edificação para a igreja. Do contrário, fale consigo mesmo e com Deus. Tão claro, não é? Por que Paulo teve que orientar dessa maneira? Porque a carne estava permeando o assunto dos dons. A carne estava permeando o assunto do saber ou do conhecimento. Então no capítulo 8 ele diz assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Que coisa, irmãos. Então ali estava a carne serpenteando ao lado disso tudo, ao lado do testemunho de Cristo, ao lado da palavra, ao lado do conhecimento, e que o Senhor também use isso como exortação para nós. Não é a palavra que nos guarda, não é conhecimento que nos guarda, não é dom que nos guarda. Sabe o que nos guarda? Cruz. À medida que a cruz vai trabalhando fundo em nosso caráter, em nossas vidas, então nós somos guardados. Porque então nós aprendemos o caminho sobremodo excelente, andarmos em amor. Então o Senhor nos edifica juntos pelo caminho da cruz, que é um dos itens do assunto da comunhão, que nós vamos ver durante esses dias. Seguindo, verso 8: o qual também vos confirmará, verso 8, até ao fim,
para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que lindo verso é esse. Esse verso tem um eco em Judas, aquela cartazinha tão pequena de Judas, tão linda. Judas fala assim: ora, aquele Deus, acraseado, né? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar imaculados, irrepreensíveis, diante da sua glória. A Ele seja o poder, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Judas, versículo 24. Isso tem um eco aqui nas palavras de Paulo, da mesma maneira. Está dizendo: Ele é poderoso para vos confirmar até o fim e vos apresentar aos seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o versículo 9 então diz assim: fiel é Deus. Que linda frase também é essa, irmãos, porque você sabe que Paulo vai escrever uma epístola de 16 capítulos. Ele já está sabendo tudo o que está acontecendo entre os coríntios. Sua carta já começou e ele tem muita coisa para escrever para eles e para tratar com eles, né? Mas olhe por onde ele começa, irmão. Não perca essas palavras. Ele está falando para os santificados em Cristo, não é? Ele está falando para os chamados para ser santos. Ele está mostrando o quanto aquela assembleia era rica e o quanto isso alegrava o coração dele, porque ele dizia: eu dou graças, porque vocês têm riqueza de palavra, riqueza de conhecimento, riqueza de dom, testemunho de Cristo é confirmado entre vós. Ele é fiel para vos guardar até o fim, irrepreensíveis, não é? Por que Paulo pode fazer isso tudo? É por causa dessa frasezinha aí: fiel é Deus. Ele está lidando com a assembleia dele. Ele sabe quem somos nós, não é? Se nós permitirmos que Ele vá fundo em nós no que Ele deseja fazer, Ele é fiel. Ele não nos negará. Não negará aquilo que Ele estabeleceu conosco. Ele estabeleceu uma aliança fiel, uma eterna aliança. Mas no processo de trabalhar de Deus em nós, esse processo de trabalhar de Deus é um processo interativo. Deus não passa sobre nós como uma locomotiva sobre as nossas cabeças, abolindo nossas vontades, abolindo nossas respostas ou nossa responsabilidade. Nunca. A graça que nós já vimos aqui 3 vezes no início dessa carta: eu dou graças por causa da graça, e graça é paz. Essa graça nos habilita para exercermos responsabilidade. O lugar da graça em nós é esse, irmão. Ela não vem chutar a responsabilidade para o lado e dizer: fica para o lado você, porque minha graça faz tudo. Não. Paulo diz: quando recebeu do Senhor a graça, ele diz assim: nessa graça eu trabalhei, e trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. Você fala: Paulo está se gloriando. Aí ele vai dizer de novo assim: porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Não é lindo? Paulo vai como que de um lado para o outro. Ele diz: recebi graça, mas para que nós não deixemos a balança assim, com a graça pesando e a responsabilidade não significa nada. Então Paulo diz: eu recebi graça. Depois ele diz: e eu trabalhei, responsabilidade. E depois ele vai equilibrar a balança de novo. Ele diz: porém não eu, mas a graça de Deus comigo. É assim que a graça opera. Então, irmão, nunca pense assim: quando Deus quiser, Ele vai fazer isso em mim. Quando Deus quiser, Ele vai mudar. Eu preciso de mais graça. Nunca pense assim. Hebreus vai dizer várias vezes que o tempo de Deus se chama hoje. E hoje, se ouvir de sua voz, não endureçais os vossos corações, porque sua graça já foi dada em Cristo Jesus, e sua graça está dispensada na sua palavra. Minhas palavras são espírito, minhas palavras são vida, disse o nosso Senhor Jesus. Nós já somos alvo de toda graça. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, esse entendimento da graça no equilíbrio com a responsabilidade é tão fundamental. Irmãos, é um dos pilares do nosso entendimento do Evangelho na Bíblia: o equilíbrio da graça e da responsabilidade. Então, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Se você observou o versículo 2, essa palavra chamado já apareceu. Então, quando você for ler, né, os textos bíblicos, estudar a Bíblia, preste muita atenção nas palavras. Quando ela for mencionada mais de uma vez, vá na outra menção, junte o contexto, olhe o contexto imediato, para você entender e ver como a palavra de Deus se auto-explica.
porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo para ser um livro inteiro, completo em si mesmo, que não precisa de nenhum instrumento externo para interpretá-la. Ela se auto-explica. Então no versículo 2 diz que os chamados para ser santos, olhe lá, os chamados para ser santos, se nós colocarmos aqui em termos de pergunta, o que é ser chamado para ser santo? A resposta está no versículo 9. É ser chamado para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Porque o seu Filho, Jesus Cristo, é santo. Quando nós temos comunhão, observe, não com, também toma cuidado, uma preposição, mas faz tanta diferença. Não é comunhão com Jesus. Sim, nós também temos comunhão com Jesus, mas é comunhão de Jesus. Sabe qual é a diferença? Vamos tentar usar uma figura, uma metáfora para tentar explicar. Se nós temos uma mesa de refeição, um banquete maravilhoso está servido aqui. Desse lado da mesa estamos nós. Do outro lado da mesa está o nosso Deus e Pai. O que é o banquete? Seu Filho. Então esse Deus e Pai, fiel é Deus. O que Ele fez? Pelo qual fostes, esses somos nós, chamados. Chamados para o quê? O Deus e Pai fiel, do outro lado da mesa, nos chamou a nós, os santificados em Cristo, para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se o Pai encontra nele todas as suas delícias, nós vamos encontrar nele todas as nossas delícias. Isso é comunhão de, mais do que comunhão com. Colocando em outras palavras ainda, Deus não tem nada mais sublime e precioso para nos dar do que seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando nós temos comunhão dele, nós temos comunhão das delícias de Deus. Lembra-se da voz do Jordão quando o céu se abriu, né? Este é meu Filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. Eco das palavras de Provérbios 8 que já citamos. Eu era suas delícias, né? Então nós somos chamados para essa comunhão, a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, irmãos, usando os últimos minutos que temos, esse primeiro par, unidade e comunhão, como nós precisamos examinar isso? Vamos citar alguns textos para os irmãos, para efeito de ganharmos tempo. Eu vou só citar, se você quiser, anote ou busque alguns textos sobre unidade e alguma coisa sobre essa verdade maravilhosa, que é então a base da nossa comunhão, unidade. João capítulo 1. O Evangelho de João capítulo 1, quando João começa a tratar desse assunto da unidade, sabe onde ele começa? Dentro da Trindade. Porque a Trindade é a perfeita comunidade. Se nós queremos saber o que é uma comunidade perfeita, ela tem um nome. É a Trindade. A Trindade é a perfeita comunidade. Por quê? Porque é uma essência. Ela não se divide, ela é uma essência, ela não pode ser quebrada. Unidade. Mas ao mesmo tempo ela é plural. Porque há pessoas que são distintas dentro dessa unidade. Por que o Pai é distinto na Trindade? Porque o que a Bíblia revela é que o Pai não é gerado. O Pai é ingênito. Por isso ele é o Pai. Por que o Filho é o Filho na Trindade? Porque o Filho é unigênito. Ou seja, o Filho é gerado. Criado? Não. Gerado. Deus teve princípio? Não. Então o Filho não tem princípio. Então o que é ser gerado? É ser gerado em Deus. Irmãos, isso não tem como nós explicarmos. Isso é um mistério da Trindade. Vamos tentar colocar com essas palavras assim. Deus sempre se conheceu. Houve algum tempo em que Deus começou a se conhecer? O que você acha? Ele é eterno, ele sempre se conheceu, ele é onisciente. Então Deus, no ato de conhecer a si, todos nós, quando conhecemos a nós temos uma imagem deficiente de nós. Ou nós pensamos muito de nós, ou nós pensamos pouco de nós, não é? Nós temos sempre uma imagem inadequada. Agora, Deus é perfeito. Então Deus, quando se conhece, como que você acha que ele se conhece? Perfeitamente, porque Deus é perfeito. Então Deus, no ato de se conhecer, ele gera uma imagem de si, que é perfeitamente igual a si. Então Colossenses 1, por exemplo, vai dizer assim, que o Filho é a imagem do Deus invisível. Quando que Deus gerou essa imagem? Ele gerou essa imagem nele mesmo. Ao se conhecer, ele gera uma imagem de si.
que é exatamente igual a si. Por isso o Filho é gerado de Deus, e por isso ele é chamado de Logos. O que significa Logos? Expressão. Logos é algo que é comunicado. Verbo, a palavra logo no original grego. Logos significa um discurso, logos significa uma palavra falada, logos significa um tratado, logos é algo que é comunicado. Psicologia, odontologia, não é? Um tratado, uma comunicação. Logos significa isso. Então por que João diz, no princípio era o Logos? Que princípio é esse? Você sabe que o princípio de João vem antes do princípio de Gênesis. Porque o princípio de Gênesis é o princípio da criação. No princípio criou Deus. Mas o princípio de João é antes da criação. É no princípio, quando não tinha nenhum princípio, quando nada não tinha principiado. No princípio era o verbo. Ele era, não foi criado, era o verbo. E o verbo estava com, para que nós vejamos que o verbo e Deus o Pai são distintos. Como você vai estar com se não há dois? Mas para que você não ache que o verbo ele foi estabelecido em um determinado momento por Deus, então João vai completar. E o verbo era Deus. Irmãos, é aí que o assunto da unidade começa. Por que isso é tão essencial? Nós estamos falando aqui de teologia sistemática, irmão? Nosso interesse é teologia sistemática? Não. Nosso interesse é revelação bíblica. O assunto da unidade começa aqui. Se nós não vemos essa unidade em Deus, no Deus triuno, então nós não teremos a verdadeira visão do que é unidade. Nós achamos que unidade é algo promovido de alguma maneira. Não confunda unidade com união e nem com uniformidade, porque nós vamos nos mesmos lugares, falamos a mesma coisa, vestimos do mesmo jeito. Isso não é unidade, isso é uniformidade. A Trindade não é uniforme, a Trindade é una, triuna. Então, o que esse versículo tem para nos ensinar? Muita coisa. Mas eu queria destacar um ponto aí sobre unidade. Quando aquela palavrinha significativa de João 1 diz assim, no princípio era o verbo. Depois diz assim, e o verbo estava, ou era, no original é a mesma palavra, né? Era com Deus, ou estava com Deus. Essa palavra com, no grego é pros. De onde vem nossa palavra próximo, por exemplo. Pros significa ao lado dele, mas significa mais que isso, se você examinar, e aí os eruditos bíblicos vão nos ajudar. Sabe o que significa esse pros? A ideia comunicada aí é muito maravilhosa. Significa que em Deus, no Deus triuno, quando nada havia, nada criado, nada, só Deus, o Deus triuno, então o Filho estava em constante contemplação do rosto do Pai, como que gravitando em torno do Pai. Então quando diz o verbo estava prós, ou o verbo estava com Deus, esse é o foco. Como que o Logos gravitando em torno do Pai, vivendo para o Pai, contemplando o Pai. O verbo estava com Deus. Mas aí dizia o verbo era Deus. É uma contemplação numa mesma essência. Que coisa maravilhosa é essa, irmão? Esse é o Deus triuno, essa é a Trindade. Então João segue nesse capítulo 1, entrando de novo com a palavra princípio. Aí sim ele designa a criação, logo no verso 2. No princípio ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Agora ele entra nas coisas feitas, agora é o princípio da criação. Então ele menciona duas vezes a palavra no princípio. Uma é o princípio sem princípio, é em Deus, o verbo em Deus, Pai, Filho e Espírito. E depois é o princípio quando Deus fez todas as coisas. Agora, João capítulo 17, esse texto eu gostaria muito que os irmãos abrissem. João capítulo 17, nesse assunto de unidade, é outro texto que tem tanta riqueza a nos dar, a nos ensinar. Eu gostaria de destacar aqui algumas poucas coisas. João 17 diz assim, primeiro versículo 5, rapidamente, contempla esse versículo 5 e veja que precioso que é dito aqui. João 17, 5. Senhor Jesus, nesse capítulo 17 de João, que é chamado por muitos de o Santo dos Santos da Bíblia. Que lindo capítulo, né? Alguns dizem assim, que para nós lermos o capítulo 17 de João, nós temos que tirar o sapato dos pés, porque nós estamos em Terra Santa. João 17, porque aqui é o Filho orando ao Pai, essa oração sacerdotal. Então ele diz, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Veja,
com a glória que eu tive junto de ti. Quando, irmãos? Antes que houvesse mundo. Um irmão falando sobre esse versículo usou uma expressão muito linda, que esse versículo designa o abraço eterno da Trindade. O abraço eterno da Trindade. A Trindade sempre é nesse abraço. Por isso agora o Verbo encarnado, orando ao Pai, diante ali da cruz, para realizar a redenção, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, o verso anterior, consumando a obra que me designaste para fazer. Esse é o verso 4. E aí no 5 ele diz: e agora glorifica, meu Pai, junto de ti, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Guarda essa frase: a glória que eu tive junto de ti. O abraço da Trindade. Mas sabe o que nós vamos ver no versículo 20? Olhe para ele agora com atenção. O versículo 5 faz uma introdução maravilhosa para os versos 20 a 24 que nós vamos ler agora. Eu acho que vamos parar por aqui hoje. Amanhã nós seguimos. Mas então olhe lá. Dentro do pano de fundo do versículo 5, escute bem o verso 20. Não rogo somente por estes, aqueles que estavam com ele ali, seus discípulos próximos, mas também por aqueles que vierem a quê, irmão? A crer. Porque a obra de Deus é esta: que creiais, que vivais na vida de união com o Filho, essa mesma qualidade, tipo de vida que ele tem. Sabe que tipo de vida que ele tem? Nós já vimos no verso 5. Aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então agora ele intercede por nós. Você está vendo que João está explicando que Paulo chamou de fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Você está vendo isso aí nas palavras de João? Por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Que maravilhoso saber que o Senhor Jesus orou nominalmente por mim e por você, porque Ele está orando por aqueles que viriam a crer, aqueles que viriam a experimentar a vida de união. E aqui estão vários exemplos, não é? Nós estamos colocados aqui dentro da oração sacerdotal de João 17, porque fiel é Deus que nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Graças ao Senhor. Então ele diz assim, verso 21 agora: a fim de que todos sejam um, por causa da unidade do Espírito. Como? Esse como que é tão precioso. Um como? Falamos as mesmas coisas, vestindo do mesmo jeito, como falamos, indo nos mesmos lugares? Não, essa unidade não é uniformidade. Essa unidade é muito mais essencial, é muito mais intrínseca, inerente, profunda. Todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Porque como vive o Deus triuno? O Pai habita no Filho, mas também o Filho habita no Pai, ou seja, interhabitação. Que coisa misteriosa essa, não é? O Filho dentro do Pai, o Pai dentro do Filho, em uma terceira pessoa. Porque o Espírito procede do Pai para o Filho e o Espírito procede do Filho para o Pai. O que caracteriza o Pai é ser ingênito, o que caracteriza o Filho é ser unigênito, o gerado do Pai, e o que caracteriza o Espírito é processão, proceder do Pai para o Filho e proceder do Filho para o Pai. Essa comunhão é tão perfeita que a comunhão da primeira pessoa com a segunda pessoa é feita numa terceira pessoa, o Espírito Santo. Então o que acontece quando nós recebemos o Espírito Santo? Nós recebemos a comunhão do Pai e recebemos a comunhão do Filho, porque o Pai e o Filho têm comunhão numa terceira pessoa. Por isso ele é o Espírito de comunhão. E Paulo vai dizer assim: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Você viu, irmão? Que a comunhão está baseada na triunidade. A comunhão está baseada na unidade do Espírito e não em qualquer outra coisa. Então, avançando, vamos apreciar esse como. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Vamos colocar isso também em termos de pergunta. E se nós perguntássemos com essa mesma frase:
Nós perguntamos assim para o Senhor: como és tu no Pai? Como é o Pai em ti? Para que nós saibamos o que tipo de comunhão Ele está desejando para nós. Acho que só tem uma resposta: pleno. Pleno. Porque, irmãos, a vida da Trindade é uma vida sem necessidade. Deus é pleno. Quando Ele criou, Ele não criou por necessidade. Necessidade é uma palavra que não se aplica a Deus. Deus não tem necessidade. Ele é perfeito, Ele é completo, Ele é autossuficiente. Deus é o único ser que vive de si, que vive por si, que vive em si de forma perfeita, plena. Ele é o único ser, estritamente falando, autônomo. Nós sabemos que quando os jovens terminam a faculdade, entram na profissão, ganham um dinheirinho e compram um carro e alugam um apartamento, eles enchem o peito e falam assim: agora eu sou autônomo. Não é assim? Palavra séria essa, né? Uma palavra filosófica. Autônomo, porque ela tem muito significado. Autônomo significa: eu vivo de mim, eu vivo em mim e eu vivo por mim e não preciso de nada e nem de ninguém. Isso é ser autônomo. Só Deus é autônomo. Auto de si mesmo. Nomos, lei. Só Deus é lei para si mesmo. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro deu a Ele para que Ele possa restituir, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Então esse é um modo de vida da Trindade. Nós somos chamados para viver nesta comunhão. Irmãos, e quando isso acontece, então essa palavra necessidade, ela vai encontrando uma resposta plena nas nossas próprias vidas. Sabe por que nós temos necessidade de tanta coisa? Porque nós temos pouca experiência do Deus triuno. Quanto mais experiência do Deus triuno tivermos, menos necessidade de coisas teremos. Seremos bons mordomos, encontraremos satisfação em Deus, encontraremos segurança em Deus, encontraremos identidade em Deus. Você sabe que essas são as 3 maiores perguntas dos filósofos, né? Você gosta um pouco de filosofia, espero que você não goste muito, né? Não serve para quase nada. Mas essas são as 3 maiores perguntas dos filósofos. Quem eu sou? Identidade. A quem pertenço? Segurança. Para o que eu sirvo? Ou qual o propósito da minha vida? Significado. Só a vida de comunhão com Deus triuno pode responder as 3 perguntas ao mesmo tempo. Quem sou? Quem somos? A Bíblia diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havíamos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Isso é o que nós somos. A quem pertencemos? A Bíblia também responde: nós somos dele e Ele é nosso. Ninguém nos arrebatará do seu amor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e as chamo pelo nome. Isso responde a quem pertenço. E a terceira pergunta: qual o propósito da minha vida? Então Romanos 8:29 vai dizer assim: aos que Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou, Ele glorificou. E no verso 29 diz que nós fomos predestinados ou chamados para sermos conformados à imagem do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a resposta para a pergunta: qual é o propósito da minha vida, da nossa vida? Sermos conformados à imagem do seu Filho. Onde nós encontramos isso? Na comunhão com Deus triuno. Então, como és tu, ó Pai, em mim, pleno, totalmente suficiente para Jesus. Jesus podia suportar a negação de Pedro, a traição de Judas, o abandono de todos. Mas sabe algo que ele não podia suportar? E por isso ele agonizou, suando gotas de sangue no Getsemane. Ele não poderia suportar perder aquilo que ele sempre teve, toda a eternidade. E o que ele teve? A contemplação da face do Pai. Então, quando ele agonizou no Getsemane, esse foi o motivo. O motivo não era a dor física da cruz, embora isso sem dúvida teve implicação, mas o motivo da sua agonia era o Deus meu, ó Deus meu, por que me desamparaste? Porque como o Filho vive, como és tu, ó Pai, em mim e como eu sou em ti. Irmão, será que nós já chegamos sequer ao sopé da contemplação do mistério da cruz? Acho que não. Nem no limiar.
do mistério da cruz. Deus separado de Deus. Isso é a cruz. Filho de Deus separado de Deus. Deus meu, Deus meu. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, agora ele acrescenta: sejam eles em nós. Que coisa maravilhosa, irmãos. Essa é a unidade do Espírito que Paulo nos encorajou a preservar. E o verso continua dizendo assim: tão tremendo, para que o mundo creia que tu me enviaste. De novo, irmão, o que vai levar esse mundo a crer? Hein? Nossa eloquência, oratória, inteligência, obras filantrópicas, boa vontade? Segundo esse versículo, o que levará o mundo a crer é o mundo ver que nós vivemos essa vida de união com Deus Triuno em Cristo Jesus. Isso vai levar o mundo a crer. Sabe por quê? Porque o mundo vai ver. O mundo é tal que não crê sem ver, não é? Nós cremos e depois vemos, porque nós somos chamados pelo Senhor. Mas o mundo não. O mundo vê para crer. A igreja lê as Escrituras, a Bíblia, mas o mundo lê a igreja. O mundo não lê a Bíblia, não é? Concluindo então, verso 22. Eu lhes tenho transmitido, a palavra que é dado, a mesma que o Senhor já tinha usado lá anteriormente, transmitido ou dado, o que? A glória. Lembra que nós lemos verso 5? Glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Essa glória o Filho tem com o Pai antes que houvesse mundo. É uma glória muito especial, é a glória da união, é a glória da comunhão entre as pessoas do Deus Triuno. Agora, sabe o que ele está dizendo aqui nessa oração ao Pai? Pedindo que essa glória, ou dizendo que essa glória, ele tem dado àqueles que são seus. Então, como nós podemos explicar essa glória? Só há uma maneira, se você for coerente com o que está escrito aí: é a glória da vida de união. Eu lhes tenho dado a glória que me tens dado. Qual é essa glória que me tens dado, como o Senhor Jesus diz? A do verso 5. A glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele já explicou no verso 5. E que glória é essa? É a glória da vida de união. É que o Pai está nele e que ele está no Pai. Então essa glória, ele está dizendo: meu Pai, essa glória eu tenho dado a eles. Em outras palavras, ele disse assim, que as palavras que ele tinha dito a eles era espírito e era vida. Quanto mais o Senhor falava, quanto mais o Senhor ensinava os seus discípulos, quanto mais ele se revelava, mais eles eram lavados pela palavra e introduzidos na comunhão com ele mesmo. É assim conosco, irmãos. Nós dependemos que a palavra do Senhor nos lave, que a palavra do Senhor nos santifique, que a palavra do Senhor nos purifique, que a palavra do Senhor habite ricamente nos nossos corações, porque quanto mais a palavra nos lava, mais nós somos introduzidos nisso que Cristo chamou de glória. E qual é essa glória? A vida de união com Ele. A glória que o Pai e o Filho têm nesta comunhão. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Qual o propósito? Para que sejam um, de novo, como nós o somos. Oh, irmãos, nós perdemos o fôlego nesse capítulo, não é? É muito alto para nós. E o versículo 24, 23. Eu neles e tu em mim. Nós não fomos e nem seremos divinizados. Deus homem foi apenas o Senhor Jesus. Nunca seremos divinizados. Você tem ouvido algo a respeito? Esqueça. É isso que a Bíblia ensina. Sempre seremos criaturas limitadas. Mas nós somos chamados à comunhão do que a Trindade é, o Deus Triuno, moralmente. Moralmente. O caráter do Deus Triuno. Eu sou manso e humilde de coração. O caráter do Senhor Jesus é aquilo que nós compartilharemos no que se refere ao Deus Triuno. Não os atributos chamados incomunicáveis de Deus. Por isso eles são incomunicáveis. Nenhum de nós vai se tornar onisciente, nem onipotente e nem onipresente. Só Deus é isso. Mas nós somos chamados para a comunhão da Trindade, no sentido de glória, caráter, tudo que Ele é. No amor, na alegria, na pureza, na paz, na humildade, na mansidão, tudo que Deus é. Né?
Então eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aí a palavra que nós estamos destacando: unidade e comunhão. Você está vendo as duas juntas o tempo todo nessa oração do Senhor, né? Para que o mundo conheça, mais uma vez, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que acréscimo também precioso essa questão do amor, o Senhor tem colocado aqui. Qual é a maior expressão de amor do Senhor para conosco? Romanos 5 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Ele nos deu o seu Filho. O amor de Deus nos dando o seu Filho. Agora, qual é a maior expressão do amor do Filho por nós? Nos introduzir, claro, pela sua cruz, pela sua morte, pela sua ressurreição, pela sua obra. É nos introduzir na glória da vida de união, que só o Deus triuno possuía. E agora nós fomos introduzidos. Então os amaste, como também amaste a mim. E agora o verso 24, vamos parar aqui. Pai, a minha vontade. Que Senhor Jesus maravilhoso. Quando ele está orando no Getsemane, ele vai orar logo em seguida, no capítulo 18, ele vai entrar no Getsemane, e ali ele vai agonizar. Então por 3 vezes ele diz assim: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Irmãos, a vontade dele era tão perfeita, a vontade dele era tão santa, ele nunca teve uma mácula na sua vontade, mas ele tinha uma vontade, porque ele era homem, e o Pai tinha uma vontade. Sabe por que ele diz não se faça a minha vontade, e sim a tua? Porque no que concerne ao assunto da cruz, o Senhor Jesus detestava, ele abominava essa separação. Então ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que implicava o cálice? Esse era um cálice de alienação. Deus meu, porque me desamparaste. Não é? Então ele diz: se possível, passe de mim esse cálice. Como você entende isso? Irmãos, há como que 2 braços governavam a vida do Senhor Jesus. Um deles é a contemplação da face do Pai, e o outro era fazer a vontade do Pai. Por favor, pense um pouco sobre isso. Nós vamos encerrar aqui. Pense comigo. A face do Pai, a vontade do Pai. Isso governou toda a vida do Verbo encarnado, como que 2 pés, nos quais o Senhor deu passos firmes. Em primeiro lugar, ele nunca perdeu de vista a face do Pai. Nunca. Foi por causa de ver a face do Pai que ele pôde suportar tudo que ele suportou. Aquelas faces rancorosas contra ele eram para ele nada, porque ele sempre via a face de aprovação do seu Pai. Então ele pôde suportar a negação de Pedro, como falamos, 3 vezes. Ele pôde suportar um ladrão no meio dos seus 12 que roubava o que era lançado na bolsa, um traidor, não é? E ele pôde suportar o abandono final, quando nenhum deles permaneceu com ele, nem mesmo puderam orar com ele no Getsemane. Dormiram. Ele suportou isso tudo porque ele sempre viu a face de aprovação do Pai. Por outro lado, a vontade do Pai. Será que o Senhor Jesus falhou em fazer a vontade do Pai em algum momento? É claro. Obediente até a morte, e morte de cruz. Agora aqui nós vamos entrar no conflito. Aquele que sempre viu a face do Pai, nunca perdeu de vista e foi sustentado por ela. E aquele que sempre fez a vontade do Pai em obediência, agora ele vai ver essas 2 coisas entrarem em rota de colisão. Face do Pai, a vontade do Pai. Eles vão se bater. Porque agora, para fazer a vontade do Pai e cumpri-la, ele teria que perder de vista a face do Pai. Isso era inimaginável para o Senhor Jesus. Então no Getsemane se agoniza, porque ele não pode perder essa face de vista, porque essa é a sua glória. Ele pode suportar aflição, ele pode suportar perdas, ele pode suportar negação, ele pode suportar traição, mas ele não pode suportar perder a face do seu Pai. Essa é a glória da Trindade, irmãos. E foi isso que aconteceu na cruz do Calvário, e ele sabia. Então ele diz: oh meu Deus, por que me desamparaste? Aquele que nunca viu pecado foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça. Graças ao Senhor por isso, irmão. Então quando ele ora segundo a sua vontade santa que ele tem, esse versículo 24 ele diz assim: meu Pai, minha vontade, que onde eu estou estejam comigo os que me deste. E qual era o propósito? Para que vejam
a minha. A glória da vida de união, a glória que me conferiste, a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, eu quero que eles vejam, para que eles sejam um, como nós somos. Ah, irmãos, essa vontade do nosso Senhor. E foi por isso que Ele padeceu na cruz. Então o Senhor nos ajude a ver isso como Ele e nos arrependamos diante dele. E busquemos diante dele a realidade espiritual que isso significa. Eu neles, tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade e o mundo conheça. Tu me enviaste e os amaste. Por que os amaste? Porque eles também foram introduzidos na vida de união. Os amaste, como também amaste a mim. Vamos deixar por aqui hoje então, e amanhã nós seguimos um pouco mais sobre esse assunto. Vamos orar assim. Querido Pai, nós reverentemente e humildemente entregamos nossas vidas ao Senhor nessa noite, mais uma vez. Ó Senhor, nós somos teus, somos uma propriedade comprada pelo Senhor por um preço tão alto, Senhor, que tu pagaste na cruz. O preço da tua alienação resultou na nossa comunhão. Ó Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos no Espírito e que sejamos confrontados pelo teu amor, pela dádiva do Senhor por nós. Senhor, ajuda-nos a preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz e vivermos intensamente a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, continua falando ao nosso coração, nós te pedimos. Carecemos tanto de ouvir ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos leve com aquilo que o Senhor nos quis dar nessa noite, guardado no nosso coração. Nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.